sabe o que todas essas peças aqui têm em comum entre si? Todas elas passaram por um ciclo de queima, ou como a gente chama dentro da vidrofusão, ciclo de cozedura. E se você é iniciante na vidrofusão, aqui eu vou te mostrar um ciclo que você pode usar em centenas ou talvez milhares de peças diferentes. Então seja muito bem-vindo ao nosso canal, que eu te mostro como que você pode transformar qualquer garrafa de vidro ou até mesmo vidro plano em peças variadas usando a técnica da vidrofusão. Eu sou Evandro Damasceno. Caso você queira aprender a vidrofusão no conforto da sua casa com um passo a passo muito simples, que qualquer pessoa iniciada ou não na vidrofusão pode seguir, eu vou deixar o link do livro digital e também livro físico Vidrofusão, a arte no micro-ondas. Nele você vai encontrar técnicas, dicas, passo a passo e projetos muito interessantes que você pode estar colocando em prática ainda hoje. O link vai estar aqui na descrição. E pessoal, antes de ir para o ciclo em si, eu quero fazer aqui algumas observações importantes. Então, caso você queira pular essa parte, fica à vontade, só não vem chorando depois falando que aconteceram alguns problemas com a sua peça, porque é exatamente nesse ponto que eu vou explicar o que você deve fazer para que, seguindo o ciclo que eu vou explicar depois, um ciclo padrão, nada de errado aconteça com o seu trabalho. Ciclo de cozedura. Galera, vamos lá. O ciclo de cozedura, ele é dividido em algumas partes. Aqui, ó, eu vou explicar também como que você faz para ler um gráfico de queima, ou ciclo de cozedura. Nessa parte aqui, em todas as linhas verticais, elas vão representar as temperaturas que a sua peça vai passar. Em todas as linhas, ou nesse caso aqui, as marcações na horizontal, serão as temperaturas não, os tempos que a sua peça vai passar em cada um dos ciclos. Mas assim, ó, vamos lá. Enquanto aqui representa as temperaturas, aqui representam os tempos. Cada ciclo, ou todo ciclo, ele é dividido em partes, que a gente chama dentro da vidrofusão de etapas. Dentro dessas etapas, existe uma mudança de temperatura ou até mesmo permanência da temperatura. Por exemplo, aqui sempre é a temperatura inicial, que é a temperatura ambiente, ou seja, a temperatura em que você montou ou preparou sua peça dentro do forno. Aqui a gente tem uma subida de temperatura, estou explicando aqui um gráfico simples. Aqui a gente tem uma subida de temperatura, que dentro da vidrofusão a gente conhece também como rampa ou somente alteração de temperatura, mas geralmente é rampa. Aqui tem uma permanência de temperatura, ou seja, vamos supor aqui que essa rampa aqui vai subir para 835 graus. Então aqui 835 graus. Se ela chegando em 835 graus, ela permanece nessa temperatura por um determinado tempo, a gente chama isso de patamar. Então, rampa, patamar. Se o seu forno desliga aqui a temperatura, ela começa a cair. Isso pode ser considerado também uma rampa, que é uma alteração de temperatura. Se aqui eu vou fazer um cozimento da peça, é claro que aqui eu também vou fazer um patamar. Se não, se ele desliga aqui e simplesmente a temperatura ela vai caindo de forma normal, com o forno fechado ou até mesmo aberto, você forçando essa temperatura, é uma rampa de resfriamento. Todo ciclo é igual? Não, pessoal, nem todos os ciclos são iguais. Porém, existem modelos de peça que você pode sim utilizar um ciclo padrão, que é o que eu vou explicar aqui. Então, existem ciclos com 3 etapas, por exemplo, esse daqui é um ciclo que tem uma etapa, 2 etapas. Se ele desliga aqui e vai resfriar, 3 etapas. Tem ciclos de 3 etapas, tem ciclos de 5 etapas, com 8 etapas, com 15 etapas. Os ciclos eles vão variar de acordo com a peça que você está criando ou também a complexidade do trabalho que você está criando. Tem ciclos que chegam a durar, sei lá, 2 horas, tem ciclos que chegam a durar 4, 5 horas, que é o que eu vou explicar aqui. Tem ciclos que chegam a durar até mais de 72 horas. De novo, tudo depende da complexidade ou tipo de peça que você está criando. Por exemplo, vamos lá, essa peça aqui, ela utilizou para ser feita, ela utilizou um determinado ciclo que, por consequência, foi diferente desse modelo de peça, que é igual a esse modelinho aqui de peça, que também é diferente desse modelo de peça. O ciclo que eu utilizei aqui é diferente, por exemplo, do que eu utilizei aqui, que é igual ao que eu utilizei ali, que também é igual ao que eu utilizei aqui, e nessa daqui
e nessa daqui também pode ser feito o mesmo ciclo que eu utilizei aqui. O que eu estou querendo dizer com esses exemplos? Que, de novo, você pode pegar um único ciclo e começar a brincar com ele, criando uma quantidade, pessoal, muito grande de modelos de peça, como eu acabei de explicar. Ciclo com 3 etapas. Galera, esse ciclo é, na minha opinião, um dos mais fáceis de seguir, principalmente se você é iniciante ou pretende iniciar na vidrofusão. Por quê? Porque tem dois fatores nele que você deve levar em conta na hora de realizar. O primeiro deles é que a única limitação criativa que você tem, porque com ele você consegue criar uma quantidade muito grande de peças, a única limitação criativa que você tem é a sua própria capacidade de criar. Porque esse foi o principal modelo de ciclo que eu utilizei lá atrás, quando eu comecei, quando eu dei praticamente meu primeiro passo na vidrofusão e utilizo até hoje para criar determinadas peças. E é por isso que eu vou passar ele aqui para você. E o outro ponto aqui que eu gostaria que você entendesse é que existe um tamanho máximo, nesse caso aqui, pensando que eu estou falando com iniciante, um tamanho máximo de peça que você pode criar de forma segura utilizando esse ciclo. Veja aqui que eu não estou falando em relação à criatividade, eu estou falando em relação a tamanho limite. Criatividade é uma coisa, quantidade de peças é uma coisa, limite de tamanho é outra coisa totalmente diferente. Esse ciclo é completo? Sim, esse ciclo é um ciclo completo, com começo, meio e fim, onde, como eu acabei de falar, a única questão aqui é que você não vai exceder o tamanho limite de uso dele e também eu vou entender aqui que você, como sendo iniciante, ainda não entende a relação de compatibilidade de vidros, você vai utilizar o mesmo vidro para a criação de um determinado projeto. E eu também estou levando em conta aqui, e espero que você entenda que, como eu estou falando aqui com iniciante na vidrofusão, tem algumas outras etapas, alguns outros processos dentro desse mesmo ciclo que eu retirei para que você, como iniciante, não se sinta confuso. E é claro, pessoal, que aqui eu estou me referindo a um ciclo criado para um forno de alta temperatura. O ciclo criado para mufla é outra coisa. As peças feitas com esse ciclo têm qualidade? Pessoal, esse é o nível de qualidade que você pode ter utilizando esse mesmo ciclo que eu vou passar aqui para você. Com ele, eu vou explicar para você um processo de criação de uma peça em fusão total, uma fusão total simples. Por exemplo, olha só essa peça, aliás, vou mostrar aqui na mesa para você. Ó, por exemplo, essa peça aqui, esse daqui é um teste que eu estou fazendo, onde eu estou utilizando vidro incompatível, fazendo eles ficarem compatíveis. Ó, por exemplo, essa peça aqui, essas lombadinhas aqui que você está vendo, ó, eram plaquinhas de vidro que eu coloquei aqui na parte de cima para me fazer uma fusão total. Nesse caso aqui você vai ter esse nível de acabamento aqui, caso você brinque um pouco com vidros sobre vidros, pedaços menores de vidro sobre a placa, ou você pode ter esse tipo aqui de acabamento utilizando esse mesmo ciclo, esse mesmo processo que eu vou explicar aqui para vocês. O fato de ser um ciclo simples não necessariamente quer dizer que a qualidade do seu trabalho é inferior a um ciclo mais complexo. Aliás, se comparado com uma peça feita utilizando um ciclo mais completo. E qual é o ciclo? Como eu expliquei para vocês, aqui vai ser um ciclo simples com 3 etapas, onde na primeira etapa a gente tem uma rampa de subida de temperatura, uma alteração de temperatura. Na segunda etapa a gente tem um patamar. Na terceira etapa o forno simplesmente desliga ou você mesmo desliga o forno e aqui inicia o processo de resfriamento. Nessa primeira etapa, essa rampa vai até 835 graus. Essa alteração de temperatura deve durar 90 minutos, ou seja, 1h30. Chegando em 835 graus, a gente vai criar um patamar, que é manter essa temperatura por um determinado tempo. E esse tempo vai ser 22 minutos. Terminado esses 22 minutos, essa terceira etapa depende muito do tipo e modelo de controlador que você utiliza. Caso ele desligue sozinho, basta você forçar talvez um pouco o resfriamento para que o vidro ele passe por umas zonas de risco que pode fazer com que a sua peça perca o brilho. Então você força um pouco o resfriamento dele e
esse resfriamento deve durar entre 4 e 5 horas, o resfriamento total da sua peça, que vai desde 835 graus até a temperatura ambiente. Se o forno que você está utilizando é muito grande e ele, por consequência, demora mais tempo do que isso para resfriar, talvez você possa estender, não tem problema nenhum você estender um pouco para 6 ou 7 horas. Agora, se o seu forno é pequeno, você pode sim forçar um pouco o resfriamento dele para que o resfriamento total gire ali em torno entre 4 e 5 horas. Leve em conta, pessoal, que o intuito desse ciclo não é confundir, é facilitar. É por isso que eu tirei algumas etapas aqui e estou explicando de uma forma bem singela para vocês. Mas você não pode diminuir muito o tempo de resfriamento. Se você é ansioso ou ansiosa, vai fazer outra coisa e deixa o forno resfriando. Não abre ele para dar aquela olhadinha, porque se você fizer isso, as chances são que, dependendo da temperatura, a sua peça vai quebrar ou as suas peças vão quebrar. Você pode executar esse mesmo ciclo para uma queima que tem uma única peça, 2 peças, 20 peças, 50, 100, 300, 1000 peças. Você pode utilizar esse mesmo ciclo de queima. É claro que 1000 peças, dependendo do tamanho da peça, vai exigir um forno maior e esse processo de resfriamento, por consequência, vai acabar demorando mais do que 4, 5 horas, podendo ser prolongado para 6, 7, 8, até mesmo 9 horas. E aí, você já tem um forno de alta temperatura? Vai executar esse ciclo? Quando executar, deixa o resultado aqui nos comentários para mim saber. E caso você queira aprender a vidrofusão de forma simples, fácil e prática no conforto da sua casa, o link do livro digital e também livro físico Vidrofusão Arte no Micro-ondas vai estar aqui na descrição. Nele eu explico como que você pode criar não somente peças como essas que eu expliquei nesse vídeo, mas uma linha completa, uma quantidade muito grande de outros projetos que você pode estar executando ainda hoje no conforto da sua casa. O link vai estar aqui na descrição. E aqui a gente chega ao final de mais um vídeo aqui do canal. Se você gostou de mais esse conteúdo que eu trouxe aqui para você, deixe seu like, se inscreva no canal, que isso ajuda a gente bastante. Aqui quem falou foi Evandro Damasceno e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço, valeu!